Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, vamos iniciar mais um Memórias Médicas Piauiense, o programa que vai ao ar pela Rádio FM Universitária 96.7 e que você pode ouvir às terças-feiras às 10h30 e com reprise às 22 horas. Também pode acompanhar todas as outras entrevistas pelo Instagram e também pelo YouTube, onde você vai ver quem nós estamos entrevistando. E hoje, mais do que nunca, uma pessoa especialíssima, que é o Dr. José Noronha Vieira. Digo a vocês que estou deveras emocionado, porque vou entrevistar o meu neonatologista, e eu não sou mais uma criança. Então, vamos receber hoje o Dr. José Noronha Vieira, na sua própria casa. Dr. Noronha, comece a falar dessa sua trajetória de vida. Estamos muito curiosos por escutá-lo. Fiz a velha faculdade de Direito. Fiz a vestibular e cheguei a fazer o primeiro ano. Fui colega do Berilo Pereira da Mota, fui colega do, eu não me lembro o nome do outro, compreendeu? Foi muitas vezes desembargador também. Mas então, o meu mano mais velho conseguiu um emprego no Rio. Sim. Aí falou, mano, se tu quiseres estudar medicina, eu já posso te trazer. Na semana seguinte, eu viajei para o Rio, E fez a faculdade de medicina no Rio de no Janeiro. Rio de Janeiro. Certo. Aí eu fiz o vestibular e abandonei o direito. Não cheguei nem a fazer o primeiro ano. Eu E o senhor nasceu aqui em Teresina? nasci em Teresina. É. E quantos irmãos tinham? Eram 8. Oito Nós irmãos. somos 8. Oito. 8. 5 homens e 3 mulheres. E esse pai tinha uma fazenda no Maranhão. Não, é um Era sítiozinho um sítio. no Maranhão. Sim. Ele conseguiu com muita dificuldade. E nós íamos sempre passar as férias lá, Certo. entendeu? Aham. Passar as férias lá. Os 8 filhos. Com todos eles. Todos e com a eles. mamãe também. Certo. Com a mamãe também. Fazia faculdade de medicina no Rio de É. Janeiro. Se É. formou em dezembro de 1956, Exato. na Faculdade Nacional de Da Medicina. Faculdade A Nacional. primeira faculdade do Brasil, o senhor estava se formando nela. Na Universidade do Brasil. É. E quando terminou o curso, já veio para Teresina? Não. Aí eu fui fazer a residência médica. Certo. Aprendeu? Lá no hospital onde eu estava fazendo o curso, aí eu fiz a residência médica, compreendeu? Que fez especialidade em pediatria. O que lhe influenciou para ser médico? Havia algum médico que lhe inspirava? Não, vontade mesmo. Sempre tinha vontade de ser médico. E a pediatria, como é que ela apareceu na sua vida? É porque Gostava de criança. o meu chamado de Tito Antônio, Sim. compreendeu? Ele era médico pediatra, Sim. amigo do Dr. Correia, que era obstetra, Aham. e do diretor da cirurgia, que era eu disse da agora o nome dele. Tito Antônio, creio que seja o doutor Antônio Noronha, que foi o primeiro pediatra do Piauí, não é isso? Não, Antônio Noronha? tinha outro pediatra também. Já tinha outro? Tinha outro. Sim. Agora, tinha aquele que eu disse que é cirurgião que fez quando eu doidei. Rocha Furtado. Rocha Furtado era médico. Aham. Então, os três eram o Tito Antônio, Certo. o doutor Corrêa e o Rocha Rocha Furtado. Furtado. Compreendeu? Que depois o Rocha Furtado foi até governador, né? Ele foi governador do Piauí, né? O Rocha Furtado. Foi. Foi. Ele foi governador do Piauí. E quando o senhor se formou no Rio de Janeiro, foi para fazer residência? Fez lá mesmo no Rio de Janeiro essa residência? Fiz lá mesmo, É? Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores do Estado. Nos servidores do Estado. Era um É. volume de pacientes enorme naquela época, né? É, Dentro do Rio de Janeiro. E era uma época que, assim, havia um respeito muito grande pelos professores. Quem foi o seu grande professor de pediatria? O senhor lembra? Lá no Rio de Janeiro? o chefe era Dr. Luiz Torres Barbosa. Ok. Luiz Torres Barbosa. Noronha, quando o senhor se formou, fez a residência e voltou a trabalhar em Teresina, que ano foi isso, mais ou menos? Já 61, por aí. Eu-
Mas, Eu não me mas lembro. Não, mas acontece que eu já, como professor de Aham, pediatria, sim. aí eu fui para Pernambuco para fazer mestrado. Aí fez o Eu mestrado, fiz já foi em no INIC, fiz 87, no INIC, no no IMIP. INIC. É. 1987, lá em Pernambuco, você Isso. já tirou o mestrado. Aí eu fiz mestrado lá. Aham. Ele- Pouca gente tinha mestrado nessa época em Teresina, Ninguém. Eu não acho que é? eu fui o primeiro médico a fazer mestrado aqui no Piauí. Eu Perfeito. tenho essa impressão. Não tenho certeza. Ok. Não tenho certeza. Mas olha que coisa interessante. Estamos nós dois aqui conversando e o senhor foi meu neonatologista. Eu tenho 62 anos. Eu nasci exatamente em 1962, Quer dizer que eu lhe atendi como criança. como criancinha, bem bebê. Então, isso é muito bacana e eu estou muito emocionado dessa entrevista que nós estamos fazendo para o Memórias Médicas Piauiense, que é muito importante por vários motivos. Bom, em seguida o senhor tirou o título de pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Isso tudo já nos anos 60, e abriu um consultório aqui em Teresina. É, É. vivia só no consultório. Como funcionava esse consultório? As pessoas lhe procuravam? Ah, ela todo o tempo cheio, Uhum. procurava muito. É. Eu, às vezes, ia jantar às 10 horas da noite, Aham. porque eu comprei uma casa atrás do Karnak e ali eu firmei meu consultório, Sei. compreendeu? Então, eu trabalhava em casa, Uhum. trabalhava em casa. Lá eu ficava até acabar o último paciente, compreendeu? E eu trabalhava no início, meu Deus, Chegou a trabalhar na LBA? não, Não, não. não. Foi No no centro de hospital. Getúlio Vargas, no Não, centro de não, o perinatologia? Getúlio Vargas é onde eu sempre trabalhei, mas eu Não. digo antes, né? Onde eu trabalhei no um hospital Tinha algum de, centro de perinatologia, alguma coisa assim, de puericultura e perinatologia? Já tinha naquela época? de Puericultura. puericultura. É, Fazia muita puericultura. certo. Eu cheguei a fazer só puericultura, que eu trabalhava já muito. Eu fazia puericultura de 1 às 3 horas no Hospital Getúlio Vargas, aí ia para o consultório, compreendeu? Para o E consultório. ficava até de noite no consultório. Ficava até a noite, Aham, chegava até a noite. Porque enquanto tinha paciente, eu estava atendendo. Eu sim. estava atendendo. Atendia muitos pacientes. Aham. Eu também ganhava muito bem. É. Também Mas ganhava. era compensação, né, desse sacrifício de tanto É, investir em estudar, né? O senhor era uma referência não só para a história da medicina, como para a vida social piauiense, né? Todas as pessoas lhe conhecem, né? E todas as pessoas, na nossa terra têm um carinho até especial por hoje, esse grande de médico. vez em quando, encontro um que diz, doutor Noronha, como é que vai o senhor? Nunca mais tinha lhe visto. Uhum. Agora mesmo, eu estou fazendo um tratamento no olho, Sim, estava sem enxergar direito, sim. lá no Vilar, compreendeu? Uhum. E uma senhora velha, você tratou minha filha. Né? Eu digo o quê? São várias Hoje, gerações, então. é, Várias gerações. que era já um rapagão, foi embora, sabe? Aham. E eu tratei dela. Muitos desses meninos estão todos crescidos, alguns viraram médicos, como eu, né? Exato. Existem vários que estiveram, né, que já estão num patamar da sua própria vida. Minha sobrinha também, a Luiz Ivete, Sim, formou-se em medicina. ela é sua sobrinha e é uma médica muito querida e conhecida, né? Ela é sua sobrinha. Quantos filhos o senhor teve ao todo? Quantos filhos teve? Eu tive o Henrique e tive a Eliane, com o Sim, primeiro matrimônio, certo. compreendeu? E tive uma filhinha que pusemos o nome de Mônica. Essa nasceu muito doente e nós fomos ao Rio de Janeiro fazer o tratamento, mas não conseguiram vir a falecer. Certo. No segundo Casamento. casamento, veio o, o que Elza botou o meu nome, José Noronha Vieira Júnior, Junto. que é
formou-se em infectologia. Fez mestrado em infectologia. Compreendeu? Que é diretor do Hospital de Infectologia, né? Ele foi diretor do Hospital de Natan Portela, Exatamente. não é? Ele trabalha lá. Exatamente. Ele trabalha lá. É um médico também muito conhecido. Bons frutos. É. Bons frutos. Ele é bem conhecido mesmo. Ele é um bom médico, viu? Sim. Ele é um bom médico. Doutor Noronha, o senhor chegou a ser professor da universidade? Eu Foi? era professor da universidade. Na disciplina de pediatria. pediatria. Como foi essa experiência? Você gostava de ser professor? Gostava muito. E chamava todos eles de meu príncipe, que ainda continua até hoje. Essa frase, todo mundo lhe lembra com essa frase. Agora, teve uma passagem, quando eu estudava, parece que foi o professor de farmacologia, compreendeu? Ele não reprovava ninguém. Quando o aluno ia ser reprovado, um que ele reprovou matou-se. Aí ele nunca mais reprovou ninguém. Mas ele dizia: olhe, meu filho, se eu adoecer e precisar de médico, não me atenda, chame o médico. Eu acho que foi o professor de farmacologia. Essa é uma preocupação que, de certo modo, né, a gente leva com muito humor, porque hoje o governo tem promovido várias e várias novas faculdades, aumentando o número de médicos no nosso estado. Então, há uma média além do que a gente espera para o futuro. Nós vamos ter um excesso de médicos no mercado e a formação ela começa a ser questionada se nós estamos, como Brasil, dando uma boa formação. Você acredita que isso possa influenciar? Talvez alguns médicos que estejam se formando não sejam pessoas que tenham compromisso com a medicina. O que o senhor acha de um médico? Que tipo de compromisso ele tem que ter com a sua profissão? Aí já vem a religião, né? Sim. Amar ao próximo como a mim mesmo, principalmente o médico. Certo. O médico deve amar muito o paciente, compreendeu? E fazer todo o possível para salvá-lo. Como eu falava com os meus alunos, não queria reprovar nenhum, realmente não reprovava, compreendeu? Eu tinha uma conversa particular com ele e ensinava para poder fazer as provas, compreendeu? Certo. Lá inaugurei o posto de reidratação, porque a diarreia nesse tempo era horrível. Certo. Esse posto, a enfermeira era a Maria do Amparo? Era Dona Amparo. Que ficava com o senhor nesse posto. Nunca mais vi Dona Amparo. Ela está bem. Está bem também. Está com 87 anos. Ainda está viva. Tá, e está bem. Eu chamava Tia Amparo. E ela lhe ajudava nesse momento do posto, né? Como enfermeira, cuidando dessas crianças. Era especial. Dona Amparo era especial para mim. A enfermagem, ela tem sido uma grande parceira da medicina, no cuidar das pessoas, né? Acho que todo grande médico sempre conta a história de ter com ele uma grande enfermeira, né? Principalmente o pediatra. A enfermagem é fundamental. Exatamente. Né? Esse papel o senhor acha importante, né? O papel da enfermeira, não é isso? Inclusive, essa que trabalha conosco, sim, ela quer ser enfermeira, já está fazendo curso. Olha aí. Aprendeu? Já está fazendo curso. E eu até já disse para ela, você é nossa filha. Porque os meus filhos cada um casaram e foram moram longe, mas moram longe. E raramente vêm por aqui. Eu sei. Entendeu? E ela nos dá assistência permanente. Que Dia beleza. e noite. Que beleza. A Larissa vai ser enfermeira. Está fazendo curso. Me diga, uma coisa que se fala muito da dificuldade do exercício do pediatra é a família. Geralmente o pai jovem, a mãe jovem, ele fica muito ansioso com a criança adoecer, porque ele tem medo de não saber conduzir. Essa realidade era frequente nos anos 60 também? Era. Sempre houve essa preocupação. Sempre Os pais são sempre chatos, digamos assim. Porque se preocupam no cuidar e ficam com medo e terminam gerando ansiedade, né? Exato.
Geralmente esses pais lhe procuram até fora do horário normal, Ah, isso de qualquer hora, qualquer hora. qualquer hora. Isso é um, vamos Agora, dizer, um teve uma sacrifício, coisa né? também que eu, no segundo ano de medicina, Sim. onde me disseram, ó, se você fumar, você diminui a água dos olhos. E eu passei a fumar. Só que eu passei a fumar e cheguei a fumar 3 carteiras de cigarro por dia. Ah, meu amigo, isso me Isso nos anos atrapalhou 50, né? até agora, até agora. Aham, Agora, já estou com muito mais de 50 anos que abandonei o cigarro, certo. mas ainda fiz Uma falta de sequela. ar, entendeu? É. Então eu vivo fazendo aerossol permanente e aquele aparelhozinho também de respiração. Eu tenho permanente, eu faço todo dia, todo dia, todo dia. O senhor está com 95 anos. Sente-se bem? Sente com missão Graças a Deus. cumprida? Como o senhor vê em cima dos seus 95 a medicina na sua vida? Você se sente feliz por ter sido Muito médico? feliz, É, né? muito feliz. Muito feliz mesmo, entendeu? O Eu exercício da acho que medicina é um exercício divino, de é, certo modo, exato. né? O senhor é um homem católico. Inclusive, nós morávamos na rua Félix Pacheco, Sim. e na família morava uma família muito rica. E a mamãe dizia, meu filho quer ser médico. Você não vai ser médico, não tem condição. Mas eu, É, Deus me ajudou. Deus me exatamente. ajudou e eu fiz medicina. Que bom, né? E aí, Além de fazer a residência em pediatria, fazer também o mestrado, que eu acho que foi o primeiro médico que fez mestrado aqui no Piauí. Eu tenho essa impressão. provavelmente sim. Eu Nos tenho anos essa 60, impressão. né? É, Provavelmente sim. É. Ah, a prática médica, ela requer muito estudo, né? Sempre foi assim? O senhor acha que o sempre, estudo sempre é um foi. parceiro do médico? Sempre foi, sempre foi, É. sempre foi. E nunca esquecer que ele tem que amar muito o paciente, principalmente se for pediatra. Aham. Mas tem que amar muito mesmo. Tem uns meninos, uns pacientes criança, que são bons. Outros são mais chatos, né? Ah, são, mas Mais bravo, né? uma prova, exatamente. E aí a E gente. você tem que conquistar. Né? Você Faz tem que parte. conquistar. Exato. Você tem que conquistar. Lembra de alguma história de conquista de algum garoto? Como é que o senhor lidava com isso? E que Como é que lidava quando tinha um. no posto de reidratação, Sim. a criança chegava e estava para morrer, compreendeu? Aí eu perguntei, já é batizado? Não. Aí eu batizava. Ah, Aí eu batizava. Porque minha mãe era muito católica, compreendeu? aham, Minha mãe era muito católica. aham. E me deixou um pouco, compreendeu? Porque ela todo dia rezava o terço. Eu todo dia rezo o terço. E ainda mais, junto com a minha mulher, nós rezamos à noite. Porque o casal que reza unida Permanece unido. permanece unido. Muito Compreendeu? bom. Então nós rezamos toda noite, sabe? De meio-dia, quando minha mãe rezava o terço, eu rezo sempre. Estou rezando agora. Porque com a idade, compreendeu? A gente vai ficando meio de querer alcançar o, a vida É eterna. a vida eterna, a eternidade. Então, é uma das coisas que a gente sempre tem que lutar para conseguir a vida eterna. É verdade. E isso é pedindo perdão a Deus de todos os pecados, compreendeu? Aham, De certo. todos os pecados. Uhum. Doutor Noronha, a medicina, ela sempre foi crescente, novas mudanças acontecem, a gente, como o senhor disse, a gente precisa estar sempre atualizado, e o senhor conseguiu exercer essa profissão com muito dignidade. Eu vejo que as gerações que hoje exercem a profissão lembram que o senhor examinava a criança inteira. É,
né? O senhor viveu uma medicina onde a gente não tinha muitos recursos tecnológicos, não tinha Mas o ultrassonografia, não exame era tinha. completo. Então, aí o exame clínico ele era fundamental, né? É, Como é que o senhor fazia esse exame? Você começava pela cabeça? Como é que fazia o exame da criança? eu começava pelo peso, pela estatura, Certo, compreendeu? certo. Depois o coração, Uhum, depois começava a examinar toda, sei. entendeu? Uhum. Examinava toda a criança. Palpava a barriga, examinava Palpava o a tórax. barriga, tórax, Sim. Era importante em é, investigações de doenças, via também os os ouvidos. ouvidos. Às vezes tinha obstrução de cera. Eu desobstruía Você, a cera que estava obstruindo o ouvido. Isso sim, eu no garoto. fazia A diariamente. parte genital também da A parte genital criança, também. né? O Exato. intestino, É. isso tudo era examinado. Tudo era examinado. Qual doença lhe chamava a atenção nos anos 60, por exemplo? Havia uma doença muito frequente entre as crianças, A diarreia. diarreia. A diarreia é um perigo muito grande. Ainda Aí hoje? eu tenho inaugurado o posto de reidratação Sim, lá no Hospital Getúlio Vargas. sim, Eu achei que ainda existe lá o posto de reidratação. sim, sim, Foi existe. inaugurado por mim. Perfeito. É, Era importante para combater a causa que era a diarreia. exato. A vacinação das A crianças. vacinação é importantíssima. É Perfeito. importantíssima. Não deixar de cobrar a vacinação. Aham, Começando quando nasce, compreendeu? É o teste do pezinho. sim. Fazia o teste do pezinho de todos eles. De Aham. todos eles. E a vacinação era importantíssima. E ainda continua até Então, hoje. isso Ainda ainda continua até continua. hoje. O doutor Valdir Arcoverde, piauiense que mais tempo permaneceu no Ministério da Saúde, foi o grande implantador, o implementador das campanhas de vacinação no país. E era exatamente isso que eu queria saber do senhor, a importância dessas campanhas. Porque quando elas foram instituídas, muitas daquelas doenças próprias da criança desapareceram. Talvez o senhor deve ter visto muita papeira, Papeira, catapora, sarampo. sarampo, Sarampo demais. né? Mas desapareceu Por causa da por vacinação. causa da É vacinação. a prova de que a vacina É, funciona quando a gente tem uma doença viral, né? Agora enfrentamos a Covid, a a tuberculose também. tuberculose A também. tuberculose É, desapareceu. exatamente. E então, e as doenças genéticas? O senhor conseguia ver muitas doenças de origem genética entre as crianças, por exemplo, síndrome de Down? Existia isso? Tinha, tinha, Tinha muito? tinha, É, tinha, tinha bastante. tinha também, né? Pois bem, é ótimo conversar com o Dr. José Noronha Vieira, por várias razões. Principalmente, como eu estou inteiramente emocionado de dizer que eu fui cuidado pelo senhor como meu neonatologista e estou aqui num momento de muita gratidão em estar promovendo esse encontro e fazendo essa entrevista e encontrando um homem de uma mente maravilhosa, uma história de vida médica exemplar que E nos orgulha. da academia, os dois mais importantes é você e o Itamar. É, você é impressionante. Não esqueça de ler suas mensagens e a mensagem do Itamar. Ah, muito obrigado. Entendeu? Muito obrigado. O senhor gostaria de mandar alguma mensagem para os jovens médicos? Que nós estamos num tempo diferente, né? Hoje, o papel do professor é muito diferente do seu tempo, porque o professor ele concentrava a informação. Hoje, com Google, internet, os alunos têm acesso muito rápido. Eles clicam no celular e ele já tem uma informação da medicina muito fácil. E o professor hoje cumpre um papel apenas de orientação, para que eles procurem a informação correta, o local certo, né? E não se influenciem por mentiras que também são veiculadas nesses programas de mídia, né? Então há uma diferença. Mas assim, se um garoto está na faculdade de medicina, sonhando em ser médico, qual é a imagem que você acha que ele deveria criar na mente dele de respeito com a profissão?
né? O que mais importante para ser um médico nos dias de hoje? O que é que você sugere? É fazer o possível, estudar muito, Estudar, estudar, primeira estudar. coisa. É preciso. É. Então, essa lei ainda está valendo, Ainda estava. porque desde quando a medicina, o estudo é fundamental. É, É. Ah, digamos que o respeito pela confidencialidade, né? O segredo médico é importante? o segredo médico é importante, você tem que guardar segredo. Jamais você pode dizer a uma pessoa sobre a doença do seu paciente. Isso Aham, é importantíssimo, segredo, aham, compreendeu? aham. Segredo é importantíssimo. O médico, ele tem que ouvir e às vezes tem que falar, né? E quando ele precisa dizer um diagnóstico ruim, É, além de ouvir falar, tem que aconselhar também. Quando você encontra alguma coisa que está saindo fora do normal, chama atenção, só dele, uhum, sem auxílio de ninguém. Chama atenção e conversa no pé do ouvido. Só, não faça mais isso assim, está errado, uhum, está errado. uhum, Isso é um mundo que vai para o pecado. uhum. Você tem que corrigir isso. E quanto mais cedo você se corrigir, melhor para você. Muito bom. Ótimo. Prazer enorme, doutor Noronha. Que Deus lhe guarde sempre para a vida eterna. Que os anjos digam amém para nós O todos. senhor já vive, Porque né? precisamos da bênção dele. Com certeza. E o senhor já vive eternamente no É, coração de muita gente. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.